Hino de número 400, da nossa harpa cristã. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluias! Só em Jesus, só em Jesus. 422. Louvado seja o nome santo do Senhor. Adore ao Senhor com essas canções. Aleluias! Fatiga, tristeza, nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar do reino de coisas celestes que Deus quis pra mim preparar. Venho pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ter. Oh, que coisa eu vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Cante! Venho pra linda cidade, Jesus! me dará Oh, aleluias! Oh, Deus! crentes de todas as idades. Aleluia! A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. O céu! O céu nunca é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. E venha pra linda cidade, Jesus! Jesus me dará um lugar. Oh, aleluia! Os crentes de todas as idades, a Deus hei
nome santo do Senhor. 509. Aleluias. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Grande é o nosso Deus. Aleluias. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os inimigos. Ó, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá, todos salvos, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos no mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá, todos salvos, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos. a terra prometida. Oh, aleluias. Oh, que gloriosa vista será. Tantos. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá, todos salvos, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroados no céu como está, e prostrado. aos seus Oh, aleluia. orar. Oh, que glorioso. Oh, aleluias. Santo é o Senhor. Como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá, todos salvos, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Aleluias. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos cantar um corinho. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa canção que nós iremos cantar, que você possa pegar essa canção e colocar em prática na sua vida. Fala que a palavra do Senhor, eu escondi ela no meu coração para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra eu escondi. Que você faça isso nessa noite. Esconda a palavra do Senhor, aquilo que nós iremos aprender aqui neste lugar nessa noite. Que apenas você não ouça, mas que você guarde no seu coração e que você coloque também em prática na sua vida, na sua casa e na sua família. Vamos louvar ao Senhor com este cântico. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra escondi, guardada no meu coração, Para eu não pecar contra ti, Senhor. a tua palavra. Tua palavra escondi, Oh Deus, louvado seja o teu nome. e as vestes
coração nessa noite. Esconda esta palavra no seu coração nessa noite. Aleluias. Oh Deus. Oh, aleluias. Cante mais uma vez. Senhor Jesus. Amados, a paz do Senhor Jesus para todos. Amém, tá tudo bem? Como é que começou a semana? Tudo bem, glória a Deus. Deixa eu ver ali, Flaviana, não é? Flaviana, essa é a tua mãe? A mãe do Igor, que bênção, que bom. A primeira vez que a senhora vem? Não, já tinha vindo? Que alegria a senhora estar aqui. Flaviana não veio domingo, mas o Igor estava aqui, viu? Deus abençoa, bem-vindo em nome de Jesus. Pode sentar, Deus abençoa, pode sentar. Irmão Zé Maria, graças a Deus, diácono, estava aí meio afastado, mas agora já está, já voltou. Só falta voltar à atividade de diácono, né? Deus abençoa. E cadê o irmão, o teu sogro? Teu pai. Na roça. Quando é que vai trazer ele, Joel? Ele veio domingo? Terça? Então nos encontramos, né? Tá tudo bem lá, né? Deus abençoe. Então, muito bom, Deus abençoe. Tá visitando também? É? Deus abençoe, que bom, tanta gente nova, né? Deus abençoe, meus amados irmãos. Vamos ouvir a palavra então. Pediu o pastor Fabiano aqui para fazer as apresentações. Vamos? Isso, obrigado, que eu olhei ali, estava lembrando de falar e agora virei para cá. Cadê a irmã Vilma? Cadê o irmão Zé Bento, presbítero? Fica aí em pé. Estava lá para Porto Velho. Como é que foi lá, irmã Vilma? Família está bem, os filhos estão bem, fizeram boa viagem, está tudo em paz, graças a Deus. Então, vamos dizer para eles: são bem-vindos? Bem-vindos?
nome de Jesus, permaneça aí, viu? Jesus os ama e nós também. Deus abençoe. Vamos lá, meu filho. Aleluia, paz do Senhor para a igreja, amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé para a gente fazer a leitura da palavra. Convido-vos a abrir a Bíblia ou acompanhar aqui no telão com a gente. Nós vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo número 3. Pode apagar as luzes aqui, Paulinha, pelo menos essas aqui, isso, que fica legal para os irmãos verem. Vamos falar sobre esse tema, redenção e adoração, baseados no livro de Êxodo, na passagem da libertação do povo de Israel. E a gente tem umas lições muito importantes para as nossas vidas aqui nesse tema, nessa noite. Êxodo capítulo 3. Eu vou ler um versículo, os irmãos leem o versículo seguinte. Acho que são só 6 versículos, então eu leio um, os irmãos o outro, até a gente fechar a leitura. Diz assim: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Igreja. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Essa palavrinha aqui quem colocou fui eu, tá? Esse livramento é a redenção do povo de Israel do Egito. E para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós. Amém. Fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Senhor, por estar na tua casa. Te agradeço, Deus, por estar aqui nessa noite. Deus, eu peço que o teu Espírito, Pai, seja sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, de forma, meu Deus, que o que for falado aqui, meu Deus, seja da tua vontade, e que essa palavra venha gerar uma mudança, Deus, em cada coração, em cada vida, de forma, Deus, que hoje, ao terminar esse culto, nós possamos voltar para os nossos lares, Deus, melhores e mais reflexivos do que nós entramos aqui nessa noite. É o que eu te peço, no nome de Jesus, teu Filho. Amém. Louvado seja Deus. Pode se sentar, irmãos, Deus abençoe. Interessante que me atentei para isso aqui agora. Esses dias eu estava assistindo um filme que foi lançado, e na hora que eu estava assistindo aquele negócio, me chamou a atenção uma cena de um filme. Alguém assistiu Os Vingadores 2 aí? Alguém assistiu? Vocês assistiram? Vocês prestaram atenção quando aquele camarada é criado? E é sutil aquilo. É sutil, mas na hora que eu vi aquela fita, estou voltando lá para a época lá para a época do videocassete, né? Mas quando eu vi aquela parte que ele é criado, eles perguntam: qual o teu nome? Ele pensa, e ele disse assim: eu sou. Foi a resposta daquele super-herói que foi criado. Olha como é sutil, mas olha a malignidade numa frase daquela, porque aquilo ali foi algo criado pelo homem, e aí eles pegam um título que é Deus que se identifica por esse título, e ele começa a dizer assim: Deus pode ser uma criação do homem, ou trazendo o humanismo, Deus, o homem dizendo assim: eu sou. Olha que coisa, se a gente não tomar cuidado, às vezes tem uns detalhezinhos aí que a gente acha tudo normal,
E alguém imagina, será que eles colocaram aquilo no filme por acaso? Não tem por acaso nisso. Não tem por acaso. Uma frase dessa solta dentro de um filme não é por acaso. Eles estão tentando tirar Deus do lugar dele e dizer assim, olha, Deus, duas coisas no mínimo. Eles estão tentando dizer assim, que Deus é uma criação de homem, e a gente sabe exatamente que é o contrário. Nós, homens, é que somos criação de Deus. E o segundo é o homem se colocando numa posição e dizendo assim, eu sou, tentando assumir o lugar que deve ser de Deus. Foi uma frase pequenininha, mas na hora que eu estava assistindo eu me lembrei, e eu li isso aqui agora, eu trouxe a memória isso. Prestem atenção, gente. Quem está proibido de assistir um filme, alguma coisa assim, mas preste muita atenção na mensagem que está falando, e a gente tem que ser crítico nessas coisas. Pode simplesmente deixar passando e achar que está tudo lindo, maravilhoso, que foi um super-herói. Cuidado, muito cuidado com isso. Mas a palavra de hoje aqui, o foco dela é redenção e adoração. E estranho isso aqui, a gente falar nessa passagem de Moisés, falar sobre adoração. Redenção acho que fica até claro, porque a saída do povo do Egito, ela fala de redenção, ela fala de libertação, ela fala de salvação. Mas interessante que quando Deus chama Moisés para que ele vá ao Egito, e lá no Egito ele liberte o povo, tem um motivo. E o motivo está muito claro no texto. Deus está dizendo assim, olha, eu quero o meu povo livre, porque eu quero que o meu povo vá para o deserto, e no deserto ele sacrifique, ele me adore. Então a primeira coisa, igreja, e aqui uma lição que eu entendo que nós já tiramos para a nossa vida aqui nessa noite, é que nós um dia fomos redimidos por Deus, da mesma forma que o povo de Israel foi. E qual foi a razão, o motivo de Deus ter nos libertado, nos redimido? Para que nós pudéssemos, na verdade, ser aquilo que nós fomos originalmente criados para ser, adoradores dele. Nós temos, queridos, um propósito maior na nossa vida, que é sermos adoradores pela honra, glória e o louvor do nome do nosso Deus. Nós somos criados por isso. E agora eu encontro Deus tirando um povo do Egito e dizendo assim para aquele povo: eu quero que vocês vão para um deserto, e no deserto vocês sacrifiquem. Olha, sacrifício aí, jovens. O tema está chegando da festa, e é o objetivo de Deus. O povo livre seja um povo que sacrifique a Deus. E aí, quando essa história começa, eu encontro 5 atitudes de Faraó. Na verdade, há uma atitude e depois ele tenta negociar a questão da adoração, a questão da libertação do povo. E eu quero muito que a gente preste atenção nas propostas de Faraó, porque na verdade essas propostas elas são muito parecidas com as propostas que a gente tem hoje para a nossa vida também. O livro de Êxodo, ele é um livro de tipologias. O que é tipologia? Tipologia é o seguinte: eram coisas que aconteciam e que na verdade simbolizam coisas que iriam acontecer, coisas que existiam no Egito e que na verdade significavam algo dentro do plano da salvação de Deus. Aí dentro do Egito, nós podemos imaginar o seguinte: a Páscoa, que foi celebrada pelos judeus, simboliza o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Cordeiro, fica fácil, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aquele cordeiro que os hebreus ofereceram, na verdade ele simbolizava Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Nós temos a figura do Faraó, e esse aqui é esse mesmo, nosso nem falar o nome dele, mas está ali, ó. Faraó simboliza o coisa ruim. O Egito simboliza o mundo. E o povo de Israel daquela época simboliza, queridos, hoje, eu e você. O povo que foi redimido, que foi resgatado por Deus. E aí, veja bem, quando Moisés é chamado para ir ao Egito, para falar com o Faraó,
para libertar o povo, ele chama os anciãos, chama o seu irmão Arão, eles vão até a presença de Faraó, eles dizem: olha, o Deus, o Eu Sou, ouviu o clamor, o sofrimento do meu povo, do povo hebreu, e ele quer que esse povo seja livre, que esse povo tenha liberdade de sair e ir adorar. Primeira atitude de Faraó está lá em Êxodo, capítulo 5, versículo 8. Quando Moisés e aqueles anciãos chegam para falar com Faraó, ele disse o seguinte: quer saber de uma coisa? Vocês na verdade estão muito ociosos com essa história de querer espaço para sair, para adorar. Não, vocês estão precisando de trabalho, é o que Faraó diz. E aí ele diz o seguinte: os egípcios, eles colhiam palha e entregavam para os hebreus, para que eles fizessem tijolos. E aí Faraó disse assim: olha, a partir de agora, vocês vão ter que dar conta do mesmo número de tijolos, mas vocês não vão nem receber palha. Eu vou aumentar o trabalho de vocês, porque esse negócio de vocês chegarem aqui e querer dizer para mim que vocês querem liberdade para adorar, na verdade vocês não estão precisando de espaço para adorar, vocês estão precisando de trabalhar. Essa foi a proposta, a primeira atitude de Faraó. E aí, eu olho para uma atitude como essa, e eu começo a olhar para a nossa vida hoje, igreja. Diga se isso não é uma realidade nossa hoje. Nós estabelecemos dezenas de metas, de sonhos, de planos, nesse nosso plano horizontal da nossa vida que nós vivemos. E para todos os nossos sonhos, a gente tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que lutar. Quantas e quantas vezes nós abrimos mão, seja de uma adoração, de um momento a sós com Deus, de um momento de comunhão com Deus, de um trabalho às vezes abençoado que está tendo aqui dentro da igreja, mas eu vou dizer: não, pastor, eu não posso, eu tenho que trabalhar de manhã, tenho que trabalhar de tarde, tenho que trabalhar de noite, eu tenho que dar conta de tantas e tantas coisas que eu tenho que fazer. Queria te dizer uma coisa: trabalho é uma bênção de Deus para a nossa vida. O trabalho é algo que Deus colocou nas nossas vidas. E hoje eu digo uma coisa: quem tem um trabalho tem que louvar a Deus, glorificar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, porque é uma bênção. Mas eu não posso permitir nem que o trabalho, ou pelo menos o excesso dele, venha me roubar de Deus. Trabalhar, todos nós temos que trabalhar, e a palavra de Deus diz que aquele que não trabalha, também não coma. Mas eu tenho que tomar cuidado, para que isso não invada a minha vida, não invada o meu tempo, e me roube de um tempo que tem que ser ofertado e oferecido a Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Eu não estou te incentivando a chegar no teu patrão amanhã e pedir as contas, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando para você, querido, é: abra no teu dia tempo para que você se relacione com Deus, você adore a Deus e você coloque a tua vida na presença de Deus. Você tem que ter esse tempo. Semana passada, lá na faculdade, eu achei interessante. Nós recebemos uma visita de um empresário americano. Ele é diretor da maior rede de fast food dos Estados Unidos, que comercializa frango. E eu achei interessante porque ele é cristão, na empresa eles pregam valores cristãos, e aí ele colocou uma coisa que é surpreendente. Imagine uma rede de fast food que não abre no domingo. Você consegue imaginar isso no Brasil? O McDonald's fechado no domingo? Você consegue imaginar o Girafas fechado no domingo? As pessoas perguntam, e é a maior rede de fast food dos Estados Unidos. Inexplicavelmente eles são os que vendem mais. As pessoas chegam para ele e perguntam: mas domingo é o dia das famílias saírem para almoçar fora. E eles disseram: não, domingo é o dia do Senhor.
Olha, um empresário, um mega empresário, ele disse: domingo é o dia do Senhor. Nós queremos os nossos funcionários reunidos com as suas famílias no domingo. Nós queremos os nossos funcionários valorizando o dia do Senhor, porque é o primeiro dia, e esse primeiro dia nós ofertamos a Deus. Interessante que o lucro da empresa dele é dos maiores dos Estados Unidos. Olha que coisa interessante. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Quando a gente se volta para Deus, isso é bíblico, é porque a gente não leva a sério, mas está lá: busque o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Acredita nisso em nome de Jesus. Primeira proposta de Faraó é colocar coisa para a gente fazer que nos afaste de Deus. Trabalhar a gente precisa, e nós vamos em nome de Jesus trabalhar, nós vamos em nome de Jesus passar por essa crise que essa nação está passando aí, mas nós vamos passar empregados em nome de Jesus, e no final, queridos, a gente vai ter tempo sim, na nossa agenda, no nosso trabalho, ter tempo de adorar a Deus. Proposta de Faraó aqui era que o povo trabalhasse mais, para esquecer esse negócio de adoração. O que acontece? Faraó endurece a carga sobre o povo, e Deus começa a jogar praga. Não lembro na ordem quais são as pragas, mas Deus começa a jogar praga sobre o Egito. Chega um momento que Faraó, ele chama Moisés para conversar, e aqui ele começa a fazer propostas para o povo de Israel. E a primeira proposta está lá no capítulo 8, verso 25, quando ele chega para Moisés e Arão e disse assim: tudo bem, vocês querem adorar? Podem adorar a Deus, mas adora aqui mesmo no Egito. Olha a proposta sem vergonha de Faraó: adora a Deus aqui mesmo. Por que vocês têm que sair daqui para adorar a Deus? Sabe que proposta é essa, queridos? É a proposta do diabo muitas vezes para a minha vida, para a tua vida, dizendo assim: pode ficar no mundo mesmo, não tem problema. É aquela frasezinha linda que dizem lá fora, bonita frase, politicamente correta, quando dizem assim: todos os caminhos. Para que frase mais bonitinha do que essa? Politicamente correta, não é verdade? Ninguém se ofende com essa frase. Aparentemente está tudo lindo. Só que Jesus, ele diz, queridos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: com o mundo não há negociação. Há um caminho só que leva a Deus, e esse caminho se chama Jesus. E a gente não pode abrir mão desses valores não, queridos. Não podemos abrir mão. Faraó estava querendo dizer para o povo o seguinte: você pode continuar adorando a Deus sendo escravo. Pode. Só que não pode, queridos. Nós não temos condições de adorar a Deus sendo escravos, porque a palavra de Deus, ela nos diz, lá em João capítulo 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, adoração não é para escravo, adoração é para quem é livre, e eu e você somos livres em Cristo Jesus. O Egito, ele não pode ter influência, nem domínio sobre a nossa vida, não pode. O mundo está aí. Paulo lá em Romanos capítulo 12, ele está dizendo: não vos conformeis, não tome a forma deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então a primeira proposta dele, queridos, é achar assim: ó, no mundo você pode adorar a Deus. Não pode. Não pode. Não dá. Nós temos que romper com esses valores. Olha só, vamos adiante aqui um pouquinho. Olha a proposta de Jesus para nós. Primeira coisa, né? O Egito figura o mundo e o pecado. E olha o que Jesus diz. Em Gálatas, Paulo escrevendo aqui, ele disse o seguinte, ó: o qual, Jesus, se entregou a si pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, é que a gente tem que ser arrancado pela raiz. A gente não pode ter nem raiz desse mundo aqui não, queridos. Jesus nos libertou desse mundo, desse sistema.
Quer ver mais o que a Bíblia diz? Primeira coisa, a gente tem que entender hoje, a nossa saída do mundo não é literal. Só no dia que a igreja foi arrebatada a gente sai daqui. Eu tenho que trabalhar com o incrédulo do meu lado. Então o que é? E Jesus, ele sabendo disso, ele orou e disse assim: olha, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O problema hoje é a gente querer viver o evangelho, eu coloquei aqui light, com versões superficiais. Alguém diz assim: não, Jesus, Ele só quer o teu coração, o resto você pode viver do jeito que você quiser viver, da forma que você quiser viver. Não é não, queridos. Jesus, Ele nos chamou, Ele começa a transformação pelo coração, mas do coração, Ele vai mudar o teu exterior, vai mudar a tua vida, as coisas vão mudar. Se a gente mentia, esse negócio tem que ficar de lado, se enganava, esse negócio tem que ficar de lado, porque os valores que serão impregnados no nosso coração, serão os valores que o pastor Vieira pregou aqui no domingo, o fruto do Espírito Santo, de amor, de paz, de bondade, de fé, de mansidão, de domínio próprio, porque contra essas coisas a Bíblia fala que não há lei. São os valores que a gente tem que trazer para a nossa vida, para o nosso coração. Então deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Primeira proposta de Faraó: rejeito. Nós rejeitamos essa primeira proposta aqui. Olha o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida, para nos tirar do mundo. Lá em Êxodo, o povo aqui já tinha saído do Egito. Quero que você preste muita atenção nesse versículo aqui, nesses dois versículos. Deus, ele chama o povo para fora do Egito, e lá no deserto já, Deus apresenta a proposta de adoração. Diz assim: agora pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então, olha isso aqui: sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E diz mais: vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Os nossos bons de Bíblia, tem alguma coisa no Novo Testamento que se pareça com isso aqui? 3 qualidades: propriedade de Deus, reino sacerdotal e povo santo. Tem algum lugar no Novo Testamento que tem isso aqui? Tem, não tem? Quando Deus chama o povo de Israel, a proposta é que eles fossem povo de Deus, reino sacerdotal e povo santo. A palavra de Deus diz que Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus rejeitaram. Aí Jesus diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aquela proposta que era para Israel, olha o que acontece aqui em 1 Pedro 2,9. Olha o que Jesus está dizendo aqui agora: mas vós sois, olha isso aqui, irmãos, povo de Israel era um reino sacerdotal, agora a igreja passa a ser sacerdócio real de Deus, nação santa, povo adquirido. Em outras traduções vai dizer povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A promessa que era para ser sobre Israel é uma promessa que está hoje, queridos, sobre mim e sobre você. Queridos, a proposta de Deus para mim, para a tua vida, é 1 milhão de vezes melhor do que a proposta que Faraó tinha para o povo de Israel. O Faraó estava dizendo: fique escravo aqui mesmo. Jesus está dizendo para mim e para você: vocês serão sacerdotes, sacerdócio real na minha presença. Olha a proposta de Deus, irmão. E às vezes a gente fica querendo abrir o coração para a proposta que vem do mundo aí. A gente fica às vezes querendo abrir o coração para propostas que o diabo tem aí fora para a nossa vida. Diga não, querido, diga não às propostas dele, e diga sim à proposta de Deus, ao plano de Deus e ao projeto de Deus para a tua vida. Beleza, Faraó ganhou um grande não. Não, a gente vai sair do Egito, a proposta de Deus era essa. Aí Faraó faz uma proposta mais sutil. Ele disse: tá bom, então faz o seguinte, fica por perto, vocês podem sair do Egito, só não vão muito longe.
Olha aqui, Êxodo. Então disse Faraó: eu vos deixarei ir para que ofereceis sacrifício ao vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe. Olha a proposta. Pode sair, mas fica nas imediações. Mantenha contato. Vamos manter pelo menos um visual aí. Vamos continuar mantendo uma aliança. Ô querido, não existe aliança entre nós e o mundo. Não existe essa de contato visual entre nós e o mundo, não. Olha a proposta de Deus: nós vamos ser sacerdócio real, povo santo e de propriedade exclusiva de Deus. Não dá para manter a aliança nem de jeito nenhum, queridos, não dá. Proposta de Faraó: vamos continuar aliançados. Olha a frase de John Wesley: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. E às vezes esse é um dos grandes problemas que a gente tem. A gente sai do mundo. O difícil às vezes é tirar o mundo de dentro do coração. Eu soube de um testemunho numa igreja aqui no Distrito Federal, de um camarada que se converteu, saiu de uma vida bem complicada no mundo, envolvido com droga, alcoolismo e muita coisa. E ele foi um dia numa igreja aqui no DF contar o testemunho dele, e ele falou: irmãos, na época que eu estava no mundo, eu fazia isso, fazia assim, e no final, no meio do testemunho, eu falei: ô tempinho bom aquele. O camarada começou a falar da vida pregressa de pecado, e no final ele suspira e diz: ô tempinho bom aquele. Parece que Jesus piorou a vida dele, né? Na verdade, sabe o que é isso? Foi o povo que estava no deserto. Às vezes, dentro das dificuldades do deserto, a Bíblia diz que eles lembravam das cebolas que tinham ficado no Egito. Deus estava dando maná, Deus estava dando cuidado. Eles tinham a proteção de Deus de manhã, durante o dia por uma nuvem, à noite numa coluna de fogo. E às vezes, queridos, a gente faz a mesma coisa. Deus tem nos abençoado com uma salvação eterna. Deus tem nos agraciado, queridos, com milagres. É milagres que Deus tem feito na nossa vida. O fato de você estar aqui nessa noite, sentado aqui nesse lugar, é Deus dizendo assim: filho, eu te amo, eu te escolhi, eu te salvei. E às vezes a gente fica sentindo saudade, ou lembrando de propostas que vêm lá de fora. O mundo dizendo assim: você pode até sair, mas vamos manter o contato, vamos, não perde o meu relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa, querido: corte relações com o mundo, em nome de Jesus, corte. Pastor, mas todo mundo faz, todo mundo, querido, todo mundo, mas não é todo mundo que vai para o céu. Pastor, mas isso aqui é normal, mas não é todo mundo que está fazendo o que é normal que vai entrar no céu. A palavra de Deus diz que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Nós temos que ser diferentes, isso não dá para negociar. Nós temos que ser diferentes, isso não dá para negociar. Pastor Vieira esse dia estava angustiado aqui, né, falando com a gente. Poxa, por que aquela igreja está crescendo tanto? Ah, não é porque o pessoal pode ter a noite do UFC, tem a noite do Campeonato Brasileiro, tem a noite que o pessoal vai com a roupa do seu super-herói. Queridos, se a gente tiver que encher a igreja fazendo concessões, é melhor ficar com o que a gente tem, queridos, mas sabendo que a gente vai entrar no céu, vivendo uma vida na presença de Deus. Com o mundo não tem negociação, e nós não podemos abrir esse tipo de concessão, não e não. A gente vai fazer noite de adoração a Deus aqui nesse lugar. Nós vamos fazer 15 horas de adoração a Deus aqui nesse lugar.
vamos fazer congresso de jovens, de irmãs, vamos fazer o que Deus mandar fazer, mas abrir concessões e manter a aliança com o mundo a gente não pode fazer e não vai fazer, em nome de Jesus. Tem que ser assim, irmãos. Nós somos igreja, não é um clube. Aqui é igreja, queridos, não é clube de encontro, porque eu vou lá num domingo. Não, aqui é a igreja do Senhor Jesus. Então, a segunda proposta de Faraó, não aceito. Só para a gente ir pensando como isso aqui funciona, olha o que acontecia com Ló. Ele flertava com o mundo. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da planície. E olha o que a Bíblia diz: e foi armando suas tendas até chegar em Sodoma. É devagarinho. Ló, quando se apartou de Abraão, ele não colocou seu carro de mudança e foi para dentro de Sodoma. Não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que ele foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. O perigo que a gente tem é que a gente abre a concessão hoje. Pode vir com a camisa do seu time. Vamos fazer a noite do UFC, não tem nada não. E a gente vai fazendo concessões. A gente vai armando as tendas. E no final a gente perdeu a identidade de igreja. E no final Jesus toca a trombeta e a gente vai, o que aconteceu? Ficamos? Não, queridos, para a gente não. Terceira proposta de Faraó: vão os homens, fica a família. Proposta imoral. Deus continua mandando pragas e Faraó chama Moisés e diz o seguinte: quais são os que hão de ir? Olha só a pergunta, cínico. A palavra é essa, cínico. Moisés diz: havemos de ir com os nossos jovens, os velhos, os filhos, filhas. Faraó: não será assim agora, e de vós os homens, e servir ao Senhor, porque é isso que pedistes, e foram expulsos da presença de Faraó. Ele chega para Faraó e diz assim: olha, vai você, homem, fica a tua família. E esse eu entendo que talvez seja hoje um dos maiores interesses do diabo. Quando ele não consegue atrapalhar a minha e a tua adoração, ele vai minar as nossas famílias e tentar nos atrapalhar dentro de casa. Ele vai tentar minar as nossas famílias e acabar com a nossa adoração dentro de casa. E a gente não pode perder de mente que Deus, quando trabalha e projeta, Ele projeta pensando em famílias. Olha só: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu louvo a Deus que hoje a minha família e a tua família, nós estamos debaixo dessa promessa, porque de Abraão veio Jesus, e a minha família, a minha vida, a nossa família está sendo bendita por essa promessa. Noé, não foi só Noé que entrou na arca, foi a família. Ló e a família foram salvos. O carcereiro e a família. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querida, a gente não pode abrir mão nem dos valores familiares e nem de sermos os sacerdotes de Deus dentro das nossas casas. Olha o que a Bíblia diz, Timóteo 5,8: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. A nossa família, queridos, é uma das prioridades que a gente tem que ter na nossa vida. Moody, que foi um dos homens que mais trabalhou, diga-se de passagem, no reino de Deus, século passado, ele disse assim: acredito que a família foi estabelecida antes da igreja, meu primeiro compromisso é com a minha família. Isso aqui é bíblico, porque a Bíblia diz que se o homem não dá conta de cuidar da sua família, como vai cuidar das coisas de Deus? Então, querido, primeira coisa, tua casa tem que estar em ordem, tua família tem que estar bem cuidada.
Maridos são sacerdotes de Deus dentro das vossas casas. O sacerdote tinha a função de abençoar, de ser canal de bênção de Deus dentro da sua casa. Então seja aquilo que Deus te chamou para ser dentro da tua casa. Não abra mão da correção. Não abra mão de gastar, aliás, eu não gosto desse termo, gastar tempo. Não abra mão de investir tempo, de você estar reunido com a tua família, não de frente de uma TV, mas conversando, louvando a Deus. Nós começamos há alguns meses, lá na Vicente Pires. Os filhos da irmã Dorcas, todos acabaram morando muito próximos. A gente falou assim, bom, a gente mora longe, vamos pegar um dia da semana que a gente não tem culto aqui, e vamos fazer um culto. Às vezes a gente não tem dificuldade, às vezes são 20 quilômetros, juntar todo mundo, vir para cá, às vezes fica caro. Mas em dia que não tem culto, a gente se reúne na casa de alguém, e a gente começa a louvar a Deus. As crianças começaram, Flávio, o Pedro Henrique, se alguém está num culto desse e começa a ver ele abrindo a Bíblia, ele pega aquilo que ele quer falar, ele escreve, ele passa o dia escrevendo o que ele quer falar no culto. À noite ele lê uma palavra, ele fala, está falando já melhor do que o Éder, o Pedro Henrique. E a gente começou a ver uma presença de Deus, que a gente fala, meu Deus, estava sempre aqui, só que a gente tem que estar mais junto. Às vezes a gente se reunia, queridos, é bom se reunir para rir, é bom se reunir às vezes para jogar conversa fora, faz parte da nossa vida, mas a gente precisa de reuniões em família, em que a gente chame a presença de Deus para junto da gente ali, e a gente vai estar dizendo assim, Senhor, eu e a minha casa, nós estamos reunidos aqui, e queremos a Tua presença no nosso meio. Faça isso. Esses dias eu falei isso aqui, uma irmã chegou para mim e falou, pastor, eu posso fazer isso na minha casa também? É óbvio, querido, não pode, deve fazer isso na tua casa, faça isso, só não faça no dia de culto. Vou fazer um culto hoje no lar na terça-feira, não faz na terça não. Vou fazer um culto hoje na quinta, não faz na quinta não. Vou fazer na hora da escola, não faz na hora da escola, essa é a hora da gente estar aqui. Mas numa quarta noite, não está tendo um culto em lugar nenhum, faz um culto da tua casa, adore ao Senhor, chame a presença de Deus para a tua vida, e você vai ver, queridos, como a tua casa será abençoada por Deus. Desliga aquela televisão um pouco, e deixa Deus chegar dentro da tua casa. Proposta de Faraó, adora você, deixa a família aqui comigo. Resposta de Moisés, não negociamos com ele. Faraó vem com a última proposta. Vão todos, deixa seus bens. Olha lá, olha que cinismo, né? Então Faraó chamou Moisés, veio mais praga, né? Estava acabando as pragas aqui. Ide, vai embora, serve ao Senhor. Só que fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado. Moisés disse, tu também nos tem de dar nas mãos sacrifício de holocausto, para que possamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. O nosso gado irá conosco, e eu gosto dessa frase, nem uma unha ficará no Egito. E Moisés disse por quê? Porque nós temos que adorar a Deus. Como é que eu vou adorar a Deus de mãos vazias? É o que Moisés está dizendo. Como é que eu vou adorar a Deus de mãos vazias? Pergunto, eles estavam indo para o deserto, irmão. Para que dinheiro no deserto? Para que rebanhos? Deus precisa de dinheiro? Interessante, né? Porque a proposta de Deus era assim, povo, saia do Egito e vão para o deserto para me adorar. Era o povo todo e era com tudo que eles tinham. Provérbios disse assim, honra o Senhor Deus com teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Às vezes, queridos, a gente quer adorar a Deus com o nosso tempo, isso é importante, é necessário,
com o nosso coração, com a nossa alma. Às vezes a gente só tem dificuldade de adorar a Deus com aquilo que Deus nos deu. Com o dinheiro, com os bens que a gente tem. E a gente pensa que, não, pastor, isso aí é coisa lá das igrejas da teologia da prosperidade. Eu entendo que o pessoal da teologia da prosperidade dá ênfase demais nesse negócio. Mas se a gente der ênfase de menos, está errado também. Eu entendo, queridos, que tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, Ele colocou com um propósito. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Tiago capítulo 2, 4:2 diz assim, ó: cobiçais e nada tendes, matais, sois invejosos, nada podeis alcançar, combateis, guerrais e nada tendes, porque não pedis. Só que aí o verso 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos deleites. Às vezes a gente está querendo que Deus nos dê, que Deus coloque nas nossas mãos. A gente chega assim: Deus, eu vou fazer campanha, eu vou vir 7 quinta-feira aqui, eu vou vir nas quartas-feiras, eu vou orar, mas Deus, abre uma porta de emprego para a minha vida, eu quero ver a tua bênção chegando nos meus celeiros. A gente chega para Deus, implora, chora, só que Deus conhece o coração. Não adianta, Deus conhece o que está aqui dentro. E qual é o motivo que você quer ser abençoado, ser próspero? Por quê? Porque eu estou vendo Moisés saindo do Egito, dizendo assim: olha, não vai ficar uma unha no Egito. Mas por quê? Porque eu tenho isso aqui para adorar a Deus no deserto. Só que muitas vezes nós estamos querendo a bênção de Deus para gastar nos nossos deleites. Eu quero um carro melhor, porque as pessoas têm que me ver num carro melhor. Isso aí não é um motivo que Deus vai te prosperar, irmão. Pastor, eu quero uma casa melhor, por quê? Não, porque os meus vizinhos ficam me vendo com a minha casa daquele jeito, isso não é legal. Querido, esse não é o melhor motivo para Deus te abençoar. Isso é deleite. Isso é o que a Bíblia está dizendo ali, é cobiça. Olha aqui, se você quiser acreditar nisso, mas a única razão que eu vejo para que Deus nos prospere é com o objetivo de que aquela prosperidade sirva de bênção na vida do outro, ou para a glória de Deus, ou para a bênção do meu irmão. Bênção por mim, tendo o meu bem-estar como único fim, eu entendo, querido, que Deus está longe desse negócio. Você pode até ser próspero, só que cuidado com a prosperidade que não vem de Deus. Porque nós estudamos, quando estávamos falando sobre a tentação ano passado, nós fizemos um seminário sobre a tentação, e você se lembra que o diabo fez uma proposta para Jesus, dizendo assim: olha, eu te darei tudo isso, todos esses bens, todas essas glórias, se prostrado me adorares. Era o diabo dizendo assim: eu posso te prosperar, só que era uma prosperidade que vinha do diabo. Deixa eu dizer uma coisa, querido: a prosperidade que vem de Deus é uma prosperidade que tem um objetivo certo, é que o nome de Deus seja glorificado e vidas aqui sejam abençoadas com aquilo que Deus colocar nas nossas mãos. Essa é a prosperidade que vem de Deus. E não adianta você querer enganar Deus. Era a igreja de Laodiceia. Tô rica, não tenho falta de nada.
a única coisa que ela perdeu foi o mais importante: Jesus. Jesus foi substituído pela riqueza dentro da igreja de Laodiceia. Olha que tragédia. Jesus dizendo assim: eu estou à porta e quero entrar, mas não dá para entrar, porque lá dentro um outro Deus tomou o lugar de Jesus, as riquezas, Mamon. Cuidado, queridos, cuidado para que aquilo que a gente pensa ser a bênção de Deus, no final, não venha roubar o lugar de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe, que você seja muito próspero, mas que essa prosperidade te leve para mais perto de Deus. Aí essa prosperidade, você pode ter certeza, ela é de Deus. Último slide, a gente termina. Adoração. Você percebeu o caminho dessa palavra? A adoração, ela passou por uma saída e quebra de aliança com o mundo, e uma aliança com Deus, uma quebra de aliança com o mundo, uma aliança com a família, e uma entrega 100% nossa para Deus. Adoração é isso. Ela é mais que um culto animado, que música de qualidade. Ela tem a ver com entrega, com sacrifício, com o tempo investido naquilo que realmente vale a pena. E a gente pensa: Deus está querendo muito de nós. Não, vou dizer uma coisa: Deus não quer muito de nós, Ele quer tudo, tá? Pensa nisso. Deus não está querendo muito, Ele quer tudo. Não adianta eu chegar para Deus e dizer assim: Deus, eu te ofereço isso. Não, Deus está dizendo assim: eu quero você 100%. Eu te quero fora do mundo, eu te quero com alianças do mundo quebradas, eu quero a tua aliança feita comigo. Eu não quero só você, eu quero a tua família, eu quero vocês todos juntos, e eu quero você por completo. Se a gente entender esse negócio, eu entendo que a gente vai conseguir oferecer a Deus uma adoração de qualidade. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe, pastor Vieira. Muito boa palavra. Quantos receberam, irmãos? Vamos orar, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos nos colocar em pé. Irmão Ismael, por gentileza, puxa aí esse portão, vamos orar com tranquilidade. Mas Vilma, como é que está o filho lá, o Wesley? Vamos então lembrar dele na oração da igreja agora, viu? Tá? Da sua família. Lembrar do pastor Arnaldo também, pastor Arnaldo José de Souza, da sede, está internado, né? Idade vai chegando, a pessoa vai tendo algum probleminha assim, e eu falei com ele que eu vou visitá-lo, só melhorar dessa gripe, porque não dá para entrar no hospital assim ainda não, mas eu quero visitá-lo. Então são essas pessoas. Tem mais alguém? Alguém tem um motivo aí de pedido de oração? Tudo bem, irmã Ana? Amém. Vamos continuar orando por ela, pela bebezinha. Então nós vamos orar. Eu vou iniciar aqui com um corinho, depois vamos orar o Pai Nosso, que é a nossa oração, que é uma oração que traz uma bênção para nós, se nós realmente praticarmos como é. Depois eu vou pedir os nossos pastores que aqui estão, começar pelo pastor Tarcísio, depois pastor Juarez, depois pastor Daniel, que vai trazer uma palavra de oração, uma palavra profética para a igreja sede. Então, com a cabeça curvada, vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor com um cântico para nós abrirmos nosso coração. Vamos dizer que nessa noite feliz e nesse santo lugar, nós viemos especificamente para falarmos com Deus, para estarmos diante do Senhor e nos quebrantarmos diante dEle, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Cante. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Abra o teu coração. Seu amor É real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Declare. Eu marquei um encontro com Deus aqui neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, ó Deus, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Vamos orar. Faz a sua oração individual. Apresenta a tua família, apresenta a tua casa, apresenta a igreja, apresenta o corpo de obreiros, apresenta as nossas crianças, nossos adolescentes. Lembra dos nossos jovens que estarão juntamente com os adolescentes numa festividade nesse final de semana, e a igreja estará toda presente, dando apoio e confraternizando com eles. Lembra da UMEG, que está preparando uma grande festa, um grande evento, está preparando aí uma quebra de botija, está preparando uma arrecadação para fazer uma festa e convidarmos uma multidão de pessoas, de caravanas, para nós celebrarmos ao Senhor nosso Deus. Lembra das nossas congregações, lembra do nosso povo, lembra da nossa sede regional, pastor Ruberval, lembra do pastor Adalim, da nossa sede internacional, e lembra de todas as igrejas, pastores, pessoas que estão acamadas, enfermadas, pessoas que estão em tratamento de hospital, pessoas que estão aguardando cirurgia, pessoas que estão recebendo toda a atenção clínica. Lembra dessas pessoas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos apresentar essas pessoas ao Senhor nosso Deus, começando aqui pastor Tarcísio, depois pastor Juarez. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, Tu é grande, Senhor, e Tu está acima de nós, Senhor meu Deus, e nós precisamos de Ti, Senhor, nesse momento, Pai, porque, Senhor Deus, sem Tu, Senhor, nós não podemos viver, Senhor meu Pai. Senhor Deus, abençoa, Pai, cada um, Pai Santo. Senhor Deus, nos dê força, Pai, e poder, Pai, na nossa vida, meu Pai Santíssimo. Senhor, abençoa, Pai, todos os nossos eventos, Senhor, todas as nossas programações, todos os nossos trabalhos na Tua casa, Pai Santo.
porque, Senhor, nós precisamos, Senhor, da Tua mão, da Tua bênção, Pai, sobre as igrejas, Senhor, sobre os lares, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor, todos os dias, Pai, na nossa saúde, Senhor Deus, meu Pai. Senhor, abençoa, Pai, nesse momento, Senhor, aqueles, Pai, que precisa, Pai, de uma cura, Senhor, meu Deus, que estão, Senhor, nos hospitais, Senhor, sofrendo, Pai Santo. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, estende as mãos, Senhor, para cada um, Senhor, que está enfermos nessa hora, Pai Santo. Senhor Deus, também nós pedimos, Senhor Pai, que abençoa, Pai, toda a congregação, Pai. Abençoa, Pai, os pastores, Senhor Jesus. Senhor Deus, abençoa, Pai, os obreiros, Senhor. Oh, Senhor Deus, abençoa, Pai Santo, porque, Senhor Deus, nós temos que estar, Pai, na Tua presença, Jesus. Senhor, porque sem Ti, Senhor, nós não conseguimos, Pai, nada, Pai. Nós não conseguimos, Pai, fazer que a Tua obra, Senhor, cresça, Pai, aqui na terra, Senhor. Então, Senhor, meu Deus, nós te pedimos, Senhor, agora nesse momento, abençoa, Pai, cada lar, cada família, Pai Santo. Abençoa, Pai, cada um, Senhor, que está aqui na Tua presença, Pai, te buscando, Pai, te louvando, Senhor, porque precisa de Ti, Pai Santo. Então nós te pedimos, Pai, abençoa, Jesus, os lares de cada um, meu Deus. Senhor Deus, vem fazer, Pai, a Tua obra, Senhor, em cada um, Senhor. Vem fazer, Pai, hoje, esta noite, Senhor, um milagre, Senhor, porque nós precisamos, Pai, do milagre de Ti, Senhor Deus. E nós estamos aqui, Senhor, à busca desse milagre, Pai. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai fazer. Senhor Deus, eu tenho certeza, Pai, que nós não vamos sair com as nossas mãos vazias, Pai Santo, hoje, esta noite, Senhor, porque o Senhor, meu Deus, está aqui, Senhor, para nos atender, Pai, para nos resolver, Pai, os nossos problemas, Senhor, a nossa situação, Senhor, meu Deus. Senhor Deus, porque o Senhor não quer, Pai, que nós seja prisioneiro, Pai. O Senhor quer que nós seja, Pai, sempre liberto, Pai. Senhor Deus, então é isso, Pai, que nós te pedimos, Senhor, meu Deus, essa hora, Senhor Santo, que vem, Pai, nos libertar de todo o mal, Senhor. Vem nos libertar, Pai, de toda a fraqueza, Pai. É isso que eu te peço hoje, Pai Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai querido de glória, Senhor, diante de Ti, Senhor, estamos, Senhor, apresentando, Senhor, a família dessa, família, Senhor, que precisa de uma bênção diferenciada. Meu Deus, nós estamos aqui, ó Deus, unido em um só Espírito, Senhor, para Te louvar, Te glorificar, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Meu Deus, a Tua palavra nos diz: venha a nós o Teu reino. Meu Jesus, para que o Teu reino chegue até nós, nós precisamos, ó Deus, abrir o caminho, para que o reino de Deus entre, para que o Teu reino, Senhor amado, faça presente aqui neste lugar. Venha a nós, Senhor, venha a nós nessa noite, meu Deus, e nos abençoe. Senhor, venha a nós nessa noite, Senhor, e nos dar aquilo que nós necessitamos, ó Pai. Meu Jesus, o meu pedido, Senhor, o meu pedido nessa noite é que o Senhor venha abençoar todas as famílias dessa, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, todas as congregações, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, todos os eventos ainda nesse mês e no mês que vai entrar, em nome de Jesus. Que haja salvação de almas, que haja libertação de vidas, que haja poder, que haja batismo no Espírito Santo, que haja, Senhor, o Teu mover nesse lugar. Meu querido Senhor, queremos, Senhor amado, a bênção da salvação em todas as congregações, para a glória do Teu nome. Senhor, almas, Senhor, dai-nos filhos, Senhor, dai-nos filhos,
Precisamos, ó Deus, aleluia, ser estrategista, ser uma bênção nas tuas mãos, meu amado, meu querido Senhor, meu Senhor da glória. Abençoe todos os irmãos, todos os varões a destra, todos os homens, Senhor, que te louvam, que te buscam, que te glorificam, Senhor, meu amado Senhor. Queremos, ó Deus, apresentar todos os pastores, evangelistas, meu Deus, todos os obreiros de uma forma geral, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, todos os trabalhos da igreja, todos os eventos da igreja, aqueles que estão envolvidos nesta obra, aqueles que estão, ó Deus, aleluia, de uma forma ou de outra, direta ou indireta, Senhor, envolvido no trabalho do Senhor, meu Deus, que o Senhor venha abençoar de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa, meu Deus, que os nossos olhos espirituais venham a ser abertos, Senhor, para os eventos espirituais aqui desta congregação, da obra do Senhor, meu Jesus querido. Toma, Senhor, a cada irmã nas tuas mãos. Nós te agradecemos, meu Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, meu Pai, e nós te adoramos nesta noite, meu Deus, diante da tua presença, diante da tua santidade, meu Pai. É aqui, meu Deus, que todo joelho se dobra. É aqui, meu Deus, que todo homem e que toda mulher confessa, meu Pai, diante do Senhor os seus pecados e as suas falhas. E o Senhor, pela tua misericórdia, ouve a oração do povo, meu Deus, que está nesse lugar a clamar ao Senhor, meu Pai. Ouve, meu Pai, aqui a nossa oração, meu Deus. Ouve aqui o clamor do teu povo, Senhor. Senhor, meu Pai e meu Deus, nós colocamos, meu Deus, diante do Senhor esta obra, meu Pai, que o Senhor confiou a nós, meu Deus, e pedimos no teu santo nome, meu Pai, que o teu Espírito Santo nos ensine, meu Deus, a ter uma vida, meu Pai, parecida com a vida de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, quebra, meu Pai, o mal, Senhor, tira da nossa vida aquilo que nos separa do Senhor, e nos ensina, meu Pai, a ser cristãos, meu Deus, autênticos, parecidos com Jesus, que falam como Jesus, que andam como Jesus, que professam, meu Pai, aquilo, meu Deus, que o Jesus nos ensinou, meu Pai. Nos ensina, meu Deus, a conduzir esta obra, meu Pai, segundo o teu Espírito Santo, segundo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, segundo o desejo do nosso Deus, que está em Sião, meu Pai. Senhor, ser sobre a tua igreja, meu Deus, ser, meu Pai, do menor ao maior, meu Pai, traz o entendimento, traz a revelação da tua palavra, meu Deus. Senhor, nos ensina, meu Pai, a sermos o auxílio, meu Pai, daquele que precisa do Senhor, o auxílio da viúva, o auxílio do órfão, meu Deus, o auxílio daquele, meu Pai, que bate, meu Pai, e pede uma ajuda, meu Deus. Nos ensina, Senhor Jesus, a ter o coração voltado ao nosso Deus, convertido ao nosso Deus, porque, meu Pai, como foi dito na palavra hoje, meu Deus, o Senhor não quer muito de nós, não é o muito de nós que te interessa, mas é tudo de nós que te interessa, meu Pai. Então, meu Deus, assume, meu Pai, o lugar completo, meu Deus, na nossa vida, meu Deus. Senhor, nos ensina a ter o coração voltado ao Senhor, convertido ao Senhor, convertido à tua presença, convertido aos teus mandamentos, convertido aos teus ensinamentos, meu Pai, que nós possamos andar na doutrina de santidade, meu Pai, que possamos ter paz uns com os outros, meu Deus, para que as nossas orações não sejam barradas, meu Deus, quando a ti clamarmos, meu Deus. Perdoa, meu Pai, o nosso pecado, perdoa a nossa falha, a nossa iniquidade, a nossa transgressão, aquilo que a gente faz que não te agrada, meu Deus. Nós colocamos, Senhor Jesus, diante da tua presença, meu Pai, e o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo o pecado, Senhor. Abençoa a
reza, meu Pai, como o Senhor sempre tem feito, meu Deus. Lembra-te, meu Pai, e nos capacita, meu Pai, na sede. Capacita o pastor José Vieira cada vez mais, meu Deus, com entendimento do Senhor, com sabedoria que vem do alto, meu Pai, para que possa, meu Deus, progredir nesta obra, meu Deus, que o Senhor nos confiou, meu Pai. Abençoa a cada congregação da Deza, meu Deus, que ali o Senhor derrame a tua paz, derrame o entendimento, derrame, meu Deus, o progresso da obra, porque o crescimento, meu Pai, ele vem é do Senhor, ele não vem, não é pelo nosso esforço, meu Deus, o crescimento vem é do Senhor, meu Pai. Mas nos ensina a trabalhar, nos orienta, meu Pai, com teu Espírito Santo e com a tua sabedoria, a fazermos, meu Pai, aquilo que o Senhor quer, meu Deus. Senhor, a casa de recuperação, meu Deus, nós a colocamos nas tuas mãos e pedimos ao Senhor, meu Pai, que nos oriente a fazer, meu Deus, aquilo que for melhor, meu Deus, para este lugar que o Senhor confiou em nossas mãos. Abençoa, meu Deus, e coloque a tua mão, Senhor, porque enquanto oramos, o teu Espírito Santo, meu Pai, ele não está parado, ele está em movimento, ele está pairando, meu Deus, sobre a face das dificuldades, sobre a face, meu Deus, do caos, sobre a face do abismo, meu Deus. Senhor, vá, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos com o teu Espírito Santo, entra, meu Deus, na vida, meu Pai, daqueles irmãos, meu Pai, que estão no hospital, que estão clamando, meu Deus, por socorro, que estão clamando por uma cura, que estão clamando por libertação, meu Pai. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que venha uma palavra do céu, meu Deus, sobre a vida dessas pessoas, e que elas sejam restauradas, e que elas venham ao teu lar, que elas venham à tua casa, e aqui elas glorifiquem ao Senhor, e aqui, meu Deus, elas deem glória ao teu nome, meu Pai, e o teu nome seja glorificado neste lugar, meu Pai. Faz na nossa vida, meu Deus, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, segundo o teu desejo, meu Pai, e nos usa como igreja santa do Senhor, para fazermos, meu Pai, tudo aquilo que te agrada, meu Deus. Que não seja o que nós queremos fazer, meu Pai, mas que seja aquilo que o Senhor quer fazer. O direcionamento, meu Pai, certo vem do Senhor. Nós podemos até traçar planos, meu Deus, mas a palavra, a resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor. É o Senhor que tem resposta para a tua igreja, é o Senhor que tem resposta para os nossos problemas, é o Senhor que tem resposta, meu Pai, para as nossas vidas. Então nos ensina a ficar aqui, a quebrar as nossas alianças com o mundo, a sermos santificados ao Senhor e a buscarmos uma santificação, meu Pai, para que o mundo saia, meu Deus, de dentro das nossas vidas, meu Pai, e nós possamos fazer a tua vontade, meu Deus, assim como o Senhor quer em nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos, ó Deus de Israel, e pedimos que a tua graça e que a tua paz esteja com todos os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Para as pessoas que ainda estão orando, e são vasos, instrumentos nas mãos do Senhor. Se o Espírito de Deus te deu uma revelação, te deu uma visão, você pode entregar para a igreja. Se tem uma profecia pelo dom de profecia, se o Espírito de Deus fala contigo, te revela, então você tem liberdade de falar com uma igreja, tem liberdade de falar individualmente. Mas quem é vaso, quem está cheio de Deus, está cheio da graça de Deus, dá lugar ao Senhor, dá lugar ao Senhor, dá lugar ao Senhor. Nós oramos, Senhor, e nós bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem determinado para a nossa vida. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela tua provisão, pelo teu cuidado, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Pode se colocar em pé em nome de Jesus. Se levante. Coloca a tua mão no teu coração e adore a Deus. Adore a Deus. Com tudo que vais fazer, com tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Deus abençoa. Pode sentar em nome de Jesus. Quem estava em pé ainda. Obrigado. Deus abençoa. Deus abençoa em nome de Jesus. Podemos recolher as nossas ofertas em nome de Jesus. Amém. Podemos. Agradecer a Deus por todos. Irmã Geralda, que vem lá do Recanto. Deus abençoa. Que bom. A Fernanda. Fernanda, cadê as princesas, Fernanda? Ora, Deus te confiou um trabalho nas tuas mãos, hein? E é sério. Deus te confiou um trabalho nas suas mãos, viu? Então, cuida daquilo que Deus te colocou. Por mais que a gente ache que o trabalho que a gente faça, parece que não está sendo visto, quem chama é Deus, quem capacita é Deus, e é Ele que cobra. Viu? Então, cuida aí, não desanima não, viu? Tem muita coisa para ser feita. As princesas, os mais de 25, cadê? Grande problema de trabalho na igreja, não dá certo, é a ação de continuidade. Às vezes a gente pega aquela empolgação, depois dá uma parada. Tudo é feito para Deus, não é nada para mim. Eu sou apenas um gestor dessas coisas aqui, viu? Então, minha filha, vamos cuidar, porque tem muita coisa para ser feita, viu? Deus abençoe. Mas, Vilma, está aqui o irmão Natan, ele veio domingo, até precisava de uma cesta, né? Ainda está precisando de uma cesta básica, mas estava trancado, a senhora estava de viagem, né? Então, quero pedir a senhora para
vai lá com ela um obreiro, acompanha lá, irmão Júnior Honório, irmã Vilma, para poder. Irmão Zé Bento vai, muito bem. Vai lá, irmão Natan pode acompanhar ali então, viu? Eu tenho que falar porque senão depois eu esqueço. Aí os irmãos vão embora, aí a hora que a gente fala, cadê? Não, já foram. Então tem coisa que eu não posso esquecer, né? Então Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmão Rubens Nunes, né? Rubens Nunes. Domingo eu senti muita falta de alguém para estar aqui comigo para me ajudar. Fiquei rodeado de pessoas precisando de eu anotar o nome, anotar telefone, e pessoas que alguns problemas particulares queria falar, e eu precisando, e acabei ficando só aqui. E eu pedi ao irmão Rubens para estar mais perto de mim aqui. Ele se dispôs. Precisa de pegar um papel, precisa de anotar, precisa de falar com uma pessoa, tem uma situação, tem que dar um aconselhamento, e é sempre bom a gente estar com mais de uma pessoa. E eu pedi ao irmão Rubens para estar mais perto aqui desse trabalho no final comigo, viu, irmão Rubens? Amém, irmãos? Amém? Porque às vezes a gente vê que as pessoas têm que ir embora, né? Termina já, vai logo, vai embora logo. Quando a gente procura, às vezes precisa até de dar um anúncio, não tem. As pessoas, irmão, que trabalham assim na igreja, em diretoria, departamento, precisa sempre saber, pastor, tem alguma coisa para mim? Quer falar alguma coisa? Né? Porque às vezes a pessoa vai embora e a gente tem alguma coisa para tratar. Afinal de contas, nós sempre temos muitas coisas para tratar com os irmãos, né? Então, essa parte aí, Deus abençoe o irmão Rubens, obrigado por a gente estar junto, né? Deus abençoa. E lembrando que tem um outro negócio que eu tenho que falar, mas daqui a pouco eu lembro, eu não anotei ali. Amanhã vai ser o testemunho e a pregação com Sebastião Neto, não é isso, Marcela? Então amanhã na tarde da bênção, irmão Sebastião Neto teve um livramento muito grande de Deus, e ele vai dar o testemunho e vai pregar amanhã na tarde da bênção. E depois ele vai dar o testemunho aqui, em outra ocasião também. Deus abençoa todos. Vamos recolher essa oferta então, para a casa de Deus. Pega a tua oferta, teu voto. O pastor Fabiano falou com muita propriedade hoje sobre dízimos e ofertas na casa de Deus. E o obreiro, o crente, ele tem que ser dizimista, tem que ser ofertante na casa do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. E amanhã, quarta-feira, tem esse trabalho. Como é que está aí, Regi, para a festa da UMEG? Eu preciso falar com a senhora, viu? Preciso falar com a senhora no final, tá? Irmã Regi também, os irmãos que estão empenhados. Cadê os nossos jovens? Como é que está aí o trabalho? Como é que está, Mateus? Está animado? Estão animados, né? Eu até pensei que hoje ia estar lotado de jovem aqui na oração, né? Para esse trabalho, para estar nesse fervor, nessa bênção toda aí, né? Está ali a Camila, Bibito. O Bibito não perde nem velório, né, Bibito? Bibito está em todas. Você vai no acampamento, está lá o Bibito. Vai no aniversário, está lá o Bibito. Todo lugar que você vai, o Bibito está. Esse é um companheiro abençoado. Deus abençoe. Então vamos nos colocar em pé, agradecer a Deus. Quero parabenizar pastor Daniel. Cadê a Karine? Está aí? Cadê a esposa? Karine, eu a vi por aí. Deu uma saidinha ali. Parabéns pelo grande evento, pela grande festa que teve lá no final de semana. Parabéns, meu filho. É assim que se faz, viu? Deus te abençoa. Viu, pastor? Vamos lá. Irmãos, paz do Senhor mais uma vez. Seguinte, já tínhamos conversado com o pastor há um tempo atrás que nós estávamos sentindo a necessidade de um seminário aqui na igreja com o tema escatologia. O que é isso, né? O que é negócio de escatologia? Na verdade, nós vamos fazer não é um estudo, vai ser um seminário, vão ser várias terças-feiras, falando sobre os eventos relacionados ao fim dos tempos. A gente vai estar falando de grande tribulação, arrebatamento da igreja, anticristo, sinal da besta, e tantas outras coisas relacionadas a essa questão do fim dos tempos. Então a gente vai começar na terça-feira que vem. Tem data para começar, não tem data para terminar. A gente não tem ideia ainda quantas terças-feiras serão necessárias. O fato é que eu queria convidar os irmãos, todos que estão aqui, estarem conosco nessas terças-feiras. Se você puder convidar mais alguém, anunciar e orar a esse respeito, para que essa palavra
mude nossos corações, nossa postura diante disso. A gente vive uma época de crise agora, e é até legal falar desses assuntos, porque parece que quando a gente está tudo tão bem assim, parece que a gente quer ficar por aqui mesmo, né? Então é bom a gente lembrar que a nossa casa não é aqui, a nossa morada não é aqui, o nosso lugar é no céu. E aí é bom que esse seminário, entenda que ele gera no nosso coração, acima de tudo, um desejo, uma saudade de estarmos para sempre mesmo com o Senhor, tá bom? Então eu te convido a estar conosco aqui, vão ser algumas semanas, talvez meses, falando sobre esse assunto, e eu acho que vai ser de grande importância para as nossas vidas. Deus abençoe os irmãos, terça-feira que vem. Muito bem, isso mesmo. Quando está tudo bem com a gente fica pensando isso mesmo, né? Ô Jesus, espera mais um pouco, né? Dá mais um tempinho, está tão bom, né? Mas quando as coisas apertam, a gente fala, Maranata, hora vem Senhor Jesus, né? Então, a verdade é o seguinte, irmão, se fala pouco, porque o tempo que a gente tem para falar realmente não é um tempo extenso, mas a gente fala menos sobre arrebatamento da igreja, sobre a vinda do Senhor Jesus, e nós queremos enfatizar esses detalhes. Conversamos com o pastor Fabiano, para a gente estar mais atento, que Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando e nós não podemos perder esse momento, não. Deus te abençoa, parabéns. Parabéns, Deus abençoa o pastor Tarcísio, a congregação lá no Recanto, né? Deus abençoa o pastor Juarez. Vem aqui fazer essa oração, amigão. Vem cá, glória a Deus, né? Esse aqui é o rei da cocada. Glória. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido de glória, Senhor, te agradecemos, Senhor amado, meu Deus, por mais essa oportunidade, Senhor, em estar aqui te adorando. Meu Deus, nós viemos para adorar, para te adorar. Obrigado, Deus, obrigado pela vida do pastor Vieira, pela vida dos irmãos, das irmãs, dos obreiros. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço, para a glória do teu nome, Jesus. Deus abençoe. Estenda assim as suas mãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito do Senhor seja com todo o povo de Deus na terra. Digam amém. Deus abençoe. Continue orando. Final de semana.